é um período bastante importante, tendo em vista que estamos aí às vésperas, né, das férias e para algumas crianças já se encontram efetivamente gozando desse momento de lazer. Mas o momento é de lazer e se não tomarmos alguns cuidados que são básicos, por assim dizer, a gente pode correr o risco de ter sérios problemas com essas nossas crianças. Um deles, que a gente lembra, residências que estão a uma certa altura, os apartamentos, a partir dos seus segundo andar, terceiro andar, colocação de telas essas que têm essa dimensão de gomo, são 5 centímetros nos quadrados. Existe uma padronização também na colocação dos grampos de fixação, que eles devem ser não mais que 30 centímetros de distância, assim como também devem ser em material inoxidável. Tudo isso com material que vai resistir a qualquer esforço, como uma criança, um bebê que porventura se desequilibre na janela. Outro ponto, por exemplo, a gente pode citar que devemos tomar cuidado com tomadas elétricas. As tomadas elétricas que não estão sendo utilizadas, é interessante que elas sejam protegidas com aquelas peças de plástico ou silicone que funcionam como um garfozinho e facilmente tapa-se aquilo ali e evita que uma criança, não somente as crianças de menor idade, mas as crianças também já com seus 5, 6, 7 anos. Com relação aos móveis, à medida do possível, você ter móveis que sejam com aquelas quinas, não ser pontiagudas, não ser cantos retos, de ângulo reto. De preferência o circular ou bauleado. Mas se não for, se for realmente aquele canto reto, existem produtos no mercado que você coloca uma proteção de silicone e aí diminui a incidência considerável de acidentes acontecer. Criança correndo, a criança brincando naturalmente, ela se machuca e esse machucado pode ser sério. A manutenção da tela é uma manutenção de limpeza natural, não umedecendo muito, já basta a umidade, a intempérie natural que ela vai sofrer, mas sempre observando possíveis pontos de corrosão, pontos nesses grampos de oxidação, a ferrugem pode dar, caso seu instalador de repente coloque um material que não seja efetivamente inoxidável, e por muitas vezes isso ocorre, por ser um produto mais caro e inoxidável, então vai apresentar corrosão, oxidação. Isso é motivo de remoção e troca. Outra coisa é procurar possíveis furos ou fragilidade no nylon, no material, ele com ressecamento, leva sereno, leva sol, leva chuva, então tem um tempo de vida útil, que é aproximadamente de 5 anos. Alguns duram mais, outros menos, decorrente dessas intempéries. Então você vai observar esse possível desgaste natural para providenciar uma troca. A gente pode ilustrar com relação aos móveis que, por exemplo, numa mesa como essa circular, sem os cantos vivos, naturalmente que a incidência, a probabilidade de acidente aqui é quase que zero. Então é o que se recomenda. Ou móveis circulares, que tenham os seus cantos circulares ou minimamente bauleados. Para cozinha e área de serviço, como o próprio nome diz, não é área de lazer, então não é ambiente para criança. Todavia, a gente sabe que não conseguimos evitar que essas crianças adentrem em ambientes como esse. Dicas básicas, se a gente quer evitar que eles entrem, a gente já pode colocar aquelas porteirinhas, aqueles portões, evita que as crianças também adentrem na cozinha e área de serviço sem o adulto permitir. Porque nem sempre é possível estar sempre com os olhos nessas crianças. Às vezes, a gente não consegue colocar essa barreira física, mas tem procedimentos simples, básicos, que evitam acidentes. A gente tem vários números de acidentes que as panelas, por estarem nessa posição, naturalmente que desperta a curiosidade da criançada e fica fácil para que elas venham aqui e baixem e queiram pegar no cabo das panelas. Imagina o que seria se esse cabo aqui é feito desse jeito, essa panela cheio com água quente, seja lá o que for, com feijão, com água de arroz, macarrão, vai provocar queimaduras sérias e queimaduras que começam no rosto e terminam pelo corpo inteiro. Então, medidas simples de girar os cabos das panelas para a parte interior do fogão, já conseguimos evitar sérios acidentes. Produtos como esse, as cores já são de interesse natural da criançada. Mas se ele já tem uma coordenação motora de abrir e achar, por exemplo, que isso seja um iogurte,
ele pode ingerir. E aí o perigo está justamente na intoxicação. Se isso não está em local de difícil acesso, e a gente pode até radicalizar de maneira inacessível a essas crianças, a gente certamente vai evitar sérios acidentes. Pela queimadura, possível queimadura. Nada de colocar nenhum produto. Existe um mito de se colocar manteiga, óleo, nem hidratante, nada. O procedimento é lavar com água corrente para realmente diminuir a sensação de calor e aquele queimou de incômodo que vai estar na criança, em qualquer adulto que seja. Essa recomendação, inclusive, é para qualquer que seja o acidente, em termos de queimadura e qualquer que seja a idade. Numa outra situação de uma fratura, possível fratura, uma criança que caiu, que bateu numa quina de um móvel e caiu de cabeça ou pisou no skate e aí suspeita-se de uma fratura. Se souber o procedimento de imobilização, ótimo. Imobiliza-se e remove de imediato para uma unidade hospitalar. Caso contrário, ligar para 193, número emergencial do Corpo de Bombeiros. Brinquedos como esses, de montagem, peças pequenas, por vezes pode ser algo altamente prejudicial à saúde da sua criança, do seu bebê. E muitas vezes eles vão colocar na boca e não vão ter mais consciência e condições de colocar para fora. Vamos demonstrar como fazer com que essa criança, esse adolescente ou que seja até um adulto com outro objeto, faça com que ele regurgite esse objeto e ponha para fora. Imaginar que Estézinha tenha engolido algo. Ela só não vai estar com essa simpatia toda, né? Nem a gente vai colocar nada na boca para não colocar em risco Esté. Mas nesse tamanhozinho, a gente pode pegar a Estézinha aqui, ó, com um bracinho simples, só com o braço, deita ela e faz leves compressões que ela pudesse colocar para fora este possível objeto. E com essas leves compressões já são suficientes para que esse objeto venha a sair da boca. Em se tratando de um adolescente, de uma criança já com uma certa estatura e até o adulto, você vai se posicionar atrás dele, ele vai estar com as vias aéreas obstruídas por conta desse objeto. Aqui, ó, na região que a gente chama do externo, localizou esse ossinho aqui que está no encontro das vértebras, que é o externo, é o osso mais baixo, localizou, fechou a mãozinha aqui logo abaixo dele, abraçou com a outra mão, certo? E vai fazer um movimento de um J, ou tipo um anzol, só que com energia. Você faz essa saída de ar de cima para baixo, porque é o diafragma que vai provocar essa saída de ar, e com esse ar também será o objeto expelido. Algo que a gente não pode esquecer de comentar, e o risco também é iminente, é o caso de afogamento. Na banheira como essa, o nosso telespectador vai naturalmente dizer: mas quando está se utilizando banheira, você está com a criança e tem um adulto. Mas às vezes você tem bacias com água no ambiente da casa, essa água com roupa de molho, e qualquer que seja a superfície de água o suficiente para uma criança, um bebê, cair e ficar com o rosto todo coberto d'água, é o suficiente para provocar o afogamento. O risco do afogamento, ele tanto existe como numa banheira, como numa bacia, e também, principalmente, nas piscinas, nas praias. Então, de imediato a gente tem que lembrar, no ambiente aquático, o adulto responsável tem que estar do lado das crianças. Uma outra questão que a gente lembra: não confiar e não usar aquelas boias. Não, quando se fala boia, não é só a boia de câmara de ar. A gente fala também de boia de criança, industrializada, bonitinhas. Aquelas, inclusive, que a criança fica sentadinha. Parece até que ela fica o tempo todo ali e o adulto tende a diminuir a atenção. O flutuante que a gente recomenda é o flutuante através daquele colete. Aquele colete, sim, ele é projetado de tal forma que, se a criança desestabilizar, desequilibrar, ela vira e vai ficar em decúbito dorsal. Porque para afogar não basta profundidade, basta ter uma superfície d'água o suficiente para cobrir toda a face da criança.